Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos muito felizes mais uma vez de estarmos aqui para o canal Lições de Amor. Sou Patrícia Lins e hoje nós vamos tecer algum comentário, uma abordagem espírita com respeito à ansiedade, medo e pânico. A abordagem espírita nos dá uma liberdade muito interessante para tratar desses temas que, em geral, são investigados no contexto psicológico, psiquiátrico, médico, porque nós podemos mergulhar na profundidade do ser espiritual que somos. Então, este é o nosso propósito hoje, tentar elucidar estes termos com o objetivo de que possamos entender alguns meandros, né, desses transtornos em alguns casos e emoções, né, situações de tensão e angústia em outros. Mas antes de começar, como é hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, rogando a Jesus que nos inspire, que nos proteja, que nos envolva na sua paz e que nós possamos abordar com fidelidade doutrinária, nos atendo àquilo que é essencial na mensagem, com o objetivo de consolar aqueles que nos ouvem, elucidar, e que as nossas falhas e limitações não permitam que nós prejudiquemos a mensagem do Cristo. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos, nos ocorreu falar sobre esse tema, que é um tema tão atual, principalmente porque na própria pandemia pelo coronavírus, os casos de diagnóstico de transtornos de ansiedade e transtornos de depressão, transtornos depressivos, têm aumentado assustadoramente. E a depressão e a ansiedade, eles são espécies de molas propulsoras, principalmente ao suicídio. Então, se nós falamos sobre prevenção ao suicídio no último Setembro Amarelo, a gente também precisa falar sobre ansiedade. A gente também precisa falar sobre essas dores da nossa alma. Porque é conversando, elucidando, se informando e olhando para nós mesmos que nós temos uma condição de viver melhor, de viver bem, dentro daquilo que é possível, né? Na nossa vida, no nosso gênero de provas, nas nossas experiências, enquanto espíritos encarnados. O medo é uma emoção básica humana. E o medo tem uma função muito importante de prevenir atos de impulsividade em prol do princípio de conservação, que a gente aprende lá em O Livro dos Espíritos, que é uma das leis morais. O medo nos ensina a ser mais prudentes. Mas é lógico que o seu desequilíbrio promove um estado de tensão que se aproxima da angústia, como se fosse a expectativa de que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento. E aí a gente já entra num comportamento que é mobilizado por pensamentos ansiosos, até culminar numa crise de pânico. O fato é que todos nós, em todo o mundo, em todos os tempos, com ou sem pandemia, nós passamos por momentos de ansiedade e de pânico. Também, eventualmente, pode ser. Mesmo que nós não tenhamos necessariamente o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico. A crise de pânico, ela pode ser definida como uma crise de ansiedade extremamente exagerada e com repercussões que nós sentimos mesmo no corpo físico, que promovem um desespero sem nome. Então, um sujeito pode ter uma crise de pânico de forma isolada, quando passa por um momento traumático, quando passa por um momento, digamos assim, muito delicado da sua vida, né, que é confrontado com um desafio, por exemplo, passar por um processo, né, judicial, ou algo que para ele
seja muito importante sob o ponto de vista emocional. Então, o sujeito tanto pode ter essa crise isolada, ou pode vir a desenvolver a síndrome do pânico, que aí pressupõe crises de pânico ocorrendo de forma frequente. O fato é que a própria vida cotidiana e o desenho das redes sociais tem estimulado pensamentos mais acelerados, mais ansiosos, e isso, de certo modo, tem feito com que a gente tenha essa sensação de perder o controle. E para muitos de nós, essa sensação é insuportável. Daí a culminância numa crise de ansiedade ou crise de pânico, né? Porque como a gente tem essa presunção de que a gente pode dar conta de tudo, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, do ambiente profissional, né, a gente precisa passar por alguns momentos, algumas experiências provacionais para perceber que a gente tem responsabilidade, mas não pode ter o controle de tudo. Então a gente sabe que nós temos uma ansiedade natural. É aquela ansiedade que surge diante de uma expectativa. Por exemplo, se eu mando uma mensagem, né, no WhatsApp, essa mensagem para alguém importante, se eu envio um currículo, eu estou esperando uma resposta. Eu estou aguardando um retorno. E isso, a depender, digamos assim, da carga emocional daquele evento, pode me trazer mais ou menos ansiedade. Se alguém diz, sabe quando alguém fala pra gente, nós temos que conversar sério, né? Daqui a 2 dias eu converso com você. Para algumas pessoas, essa situação o torna muito ansioso, né? Esperando aquela presença, aquele momento de conversar, o que será que essa pessoa vai me dizer? Então, tudo isso é muito interessante da gente observar, o quanto essa noção de ansiedade, de um modo mais de senso comum, tá? Essa ansiedade, entre aspas, natural, que todos nós experimentamos, o quanto ela é frequente. Quando a gente quer ver o desfecho, né, ou conclusão de uma determinada situação, até quando a gente está assistindo um filme do gênero suspense, né, a gente fica naquela ansiedade, ai meu Deus, qual será o final? Será que vai ser como eu imagino? Mas existe uma ansiedade diferente, uma ansiedade que a gente chama de, entre aspas, patológica, que é caracterizada por uma vasta sintomatologia, que a gente vai falar mais para frente, que é estudada pela psiquiatria. E tem entre os sintomas distúrbios respiratórios, sudorese, insônia, dentre outros. Então a gente precisa discernir o que é aquilo, né, que a gente percebe uma afetação que passa a quase dirigir a nossa vida, a nos impedir de fazer as coisas que nós estávamos fazendo, e aquilo que é uma expectativa natural. Mas a grande pergunta, tanto para nós que estamos ouvindo essa preleção, é que podemos experimentar medo, ansiedade e em alguma situação o pânico, ou que vivemos com alguém que passa por isso, ou que trabalhamos numa casa espírita, no atendimento fraterno, e ouvimos isso de demanda. Então, especialmente para esses últimos, como lidar, né, com irmãos que chegam pedindo ajuda e que estão com estes quadros, que chegam no centro espírita. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa pensar. A primeira delas é não querer resolver o caso particular fundante de ninguém. Porque enquanto atendentes fraternos, mesmo que sejamos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, nós não estamos lá com essa função. A função do atendente fraterno não é ser um especialista. Os especialistas, eles estão disponíveis fora do centro para que possam ser recorridos, até encaminhados, se for o caso, para tratar dos seus casos particulares. O atendimento fraterno tem uma função muito específica e muito preciosa, que às vezes o paciente não encontra no consultório médico e nas psicoterapias, inclusive, que é acolhimento. Consideração. É a gente ter um olhar
para com aquele espírito imortal da sua dor, né? Da sua perspectiva, da sua diferença, da sua singularidade. Então, ali, a gente está como se fosse um medianeiro para lembrar aquele irmão da forma mais carinhosa possível, que ele já está em sofrimento, da sua responsabilidade, dos seus deveres e também dos seus direitos como filho de Deus. Lembrar da sua procedência espiritual, lembrar da sua imortalidade, lembrar que ele não está deserdado no universo, que ele veio com um propósito, com uma missão, pequeno ou grande. Então, a gente precisa fugir de aconselhar pelo que a gente acha, pelo que a gente ouviu de palestrante A, de palestrante B, que falou aquilo provavelmente dentro de outro contexto. A gente pode sim elucidar. Olha a diferença dos termos que eu estou usando. Há uma diferença entre aconselhar, quer dizer o que fazer, e elucidar, pelo que a filosofia moral que ancora a nossa doutrina nos diz, o Evangelho de Jesus. Então, eu vejo em algumas casas espíritas, por exemplo, os atendentes fraternos recomendando Evangelho no lar, rotina de preces, hábitos edificantes, leituras edificantes, às vezes passando trechos do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou do Evangelho de Jesus. Isso é perfeito, porque não é o aconselhamento pelo que eu acho, mas é indicar aonde nós ancoramos a nossa doutrina. O que o Evangelho nos ensina? O que essa filosofia moral que nos sustenta nos adverte? Então, isso sim é remédio para ser prescrito dentro das casas espíritas. Não dizer o que faria se estivesse no lugar da pessoa, porque a gente não está. Não está. Por mais que nós sejamos empatas, por mais que na nossa vida pessoal a gente tenha passado exatamente pelo mesmo problema, os fatores ambientais, o que são os fatores ambientais? Aqueles fatores onde a pessoa está vivendo, a família, as dinâmicas relacionais que ela estabelece, caracteres do seu temperamento, do seu caráter, que vão definir a sua personalidade, as experiências que ela teve, né, as, digamos assim, provas, né, o gênero de provas que ela já veio planejada no seu planejamento reencarnatório, as suas tendências, né, tudo isso a gente desconhece. Então não dá pra gente fazer assim, ó, funcionou para mim, faz também que vai funcionar para você. Nem que seja no seguinte tom, ó, eu vou falar uma coisa aqui, mas você faz se você quiser. Não faça isso não, não faça isso não. Porque a pessoa que chega no centro, ela já bateu em várias portas. Ela já bateu em outros centros religiosos. Ela já consultou amigo, já consultou vizinho, já consultou psicoterapeuta, médico, gato, papagaio. Então o que ela quer é consolo. O que ela quer é acolhimento. Não mais uma pessoa para dizer a ela o que fazer. Faça isso não. A pessoa está em vulnerabilidade emocional, né? Então, a maioria, é bastante sugestionável. Vamos ter responsabilidade com o que a gente faz, né? Não utilizar essas experiências pessoais nossas como métrica. Se eu me curei assim, você também vai se curar assim. Passar simpatia. Pelo amor de Deus, gente. A gente está numa casa espírita. A gente não vê nenhum dos apóstolos passando simpatia, nem Jesus fazendo isso com os seus discípulos. E suportar o que a gente chama de angústia do terapeuta ou angústia do analista. Quando uma pessoa em sofrimento nos procura, ela quer ser salva da dor. Alguns querem ser salvos da dor e também querem se curar. E a gente precisa apurar a nossa escuta para discernir uma coisa da outra. Porque a gente não está aqui para salvar ninguém. A gente está aqui para acolher, para amparar. Então, a nossa angústia é de resolver o problema muitas vezes. Mas a gente precisa entender que a questão é da pessoa. Mesmo sem a gente ser analista, sem querer ser analista, entender que a gente está ali para fazer o melhor.
mas é a pessoa que precisa se mobilizar. E ela pode contar conosco se ela quiser. E isso já deve ser muito representativo para ela, né? Lembrar que Jesus não enveredava nas questões íntimas, nem nas decisões pessoais de ninguém. Eu me lembro de uma passagem célebre do Evangelho, que um homem se aproxima de Jesus pedindo que ele interfira nas questões de herança. Vocês lembram dessa passagem? Que fale com o irmão dele, para que o irmão divida com ele a herança. Imagina Jesus se metendo em divisão de herança. Não dizer o que fazer, não julgar, né? Entender que esse acolhimento é também a gente superar os nossos preconceitos, porque nós ainda somos, mesmo sendo espíritas. Tá aí o atendimento fraterno, uma oportunidade grande de doação, de abnegação, de renúncia. E se por acaso a gente não consegue ser empata, né? Se a gente toma aquilo dali para o pessoal, se a gente se melindra, não atenda. Não atenda. Porque seu atendimento vai vir carregado, mesmo que você não queira, de todas essas suas demandas. Antes da gente querer ajudar alguém, a gente precisa se ajudar. Então, nós que trabalhamos no bem, também precisamos nos cuidar. Lembre do estigma do transtorno mental. Ele também está nas casas espíritas, né? Então, considerar que aquele que tem uma demanda psicológica ou até psiquiátrica é completamente louco, desvairado, fora da razão. Lembrar também que o fanatismo religioso é pernicioso. Aquela ideia de achar que todo transtorno psiquiátrico é obsessão, aí leva, né, o psicótico, leva o esquizofrênico, né, leva para uma reunião de desobsessão, achando que ele está subjugado. A gente tem uma obra maravilhosa eu estou até com ela aqui, deixa eu pegar para vocês. Estou lendo ela agora, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, pelo médium Divaldo Franco, que ele vai falar exatamente, tentar fazer essa distinção que é muito sutil, falar do trabalho, falando com exemplos no trabalho, no momento. Mas o atendimento fraterno não é para a gente fazer esse tipo de análise profunda, né? O atendimento fraterno não precisa ser psicologizante, mas evangelizante, né? É importante a gente recordar que o acolhimento, a compreensão são fundamentais e importantíssimos, mas eles não vão abrandar crises de pânico. Há um fator neuroquímico relacionado que a gente vai ver a seguir. E recordar também que transitar no corpo físico é padecer, é viver experiências de insegurança, de vicissitudes, e que, portanto, a gente precisa estar disposto para lutar o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. Nós estaremos expostos a intempéries, aflições, vicissitudes, enfermidades. O próprio coronavírus, a pandemia nos mostrou isso. Nós estamos há mais de 200 dias em isolamento e distanciamento social, padecendo uma grave crise econômica não apenas no país, mas no mundo. Quase 5 milhões de infectados, mais de 140 mil óbitos, com uma média de 700, 800 mortes por dia. Agora, com as novidades, né, de mutações do vírus, reinfecções para quem já foi infectado, expectativa da vacina em seus diversos laboratórios. Mas será que é a vacina que vai nos salvar de nós mesmos? Será que é a vacina que nos garantirá viver com normalidade? O fato é que antes do coronavírus figurava flagelos cruéis no íntimo, né, dos nossos corações. A depressão, em especial na nossa abordagem de hoje, a ansiedade, o medo e o pânico são processos dolorosos. Quem nunca conviveu com alguém, né, que padece disso ou já teve, que ainda não viveu esse processo consigo mesmo, ou que não conheceu alguém? E aí a gente poderia perguntar
Por que o transtorno depressivo e de ansiedade tem tido índices tão alarmantes? Qual a razão disso? Nós sempre vivemos buscando estabilidade, segurança, fortaleza. Talvez o motivo pelo qual nós tenhamos tanto medo, não raro, seja porque a gente coloca essas bases na areia movediça. Ao invés da gente se voltar para a nossa fortaleza íntima, para sermos fortalecidos no Senhor, a gente acaba colocando do lado de fora, na opinião pública ou em outros lugares, as nossas fortalezas. Então, será que não seria muito mais produtivo trabalhar para que a gente lograsse uma espécie de equilíbrio dinâmico, desenvolvendo recursos internos para enfrentar os desafios à medida que eles surjam? A religiosidade tem sido apontada, principalmente nos estudos científicos da medicina, como fator protetivo e preventivo de saúde mental, especialmente o suicídio. A prece, a fé, a oração, a meditação, tudo isso vem sendo ventilado. Então, buscar se adaptar a esses desgastes físicos naturais talvez nos coloque numa condição melhor, entendendo a morte como um fenômeno natural da vida ainda iminente, nutrindo o desapego às nossas posições, aos bens materiais, ao corpo físico, às situações privilegiadas. E é por isso que nutrir ideais espiritualistas, em generalidade, e espiritistas em especial, dão maior tranquilidade para os embates da vida presente. Mas a gente precisa entender que os dois extremos são perniciosos, o fanatismo e a incredulidade. Às vezes a gente fala tão mal dos ateus, né? Mas o fanatismo, achar que tudo é culpa do obsessor, achar que a gente resolve tudo com água fluidificada, né? Isso não é ser espírita. A gente precisa recordar da fé raciocinada. Ter uma maior aceitação dos fenômenos como se apresentam. Recordar que o próprio Evangelho e o Livro dos Espíritos nos diz, que o corpo também influencia no espírito, embora o espírito tenha ação preponderante sobre o corpo. Mas entender que a psicogênese da ansiedade parece estar justamente nessa insegurança, nesse medo, esse desejo absurdo de controle, de poder, na falta de confiança em nós mesmos, na vida, em Deus. Então a gente tem alguns desafios aí para o século XXI, mediante esse cenário, principalmente após o ano de 2020. E aí eu fiz questão de gravar essa preleção no último dia do ano, para a gente fazer uma espécie de balanço, de retrospectiva. A nossa sociedade é marcada pela alta competitividade excessiva. Tínhamos ameaças de guerra antes do coronavírus chegar, prestes a eclodir a Terceira Guerra Mundial. Estamos vivendo polarizações, principalmente no ambiente político, violências dentro e fora do lar. Um ambiente instável, inseguro, presumidamente contaminado pelo coronavírus. E por parte de algumas pessoas, uma sensação de não pertencimento, de inadaptação. Por que tudo isso? Vamos observar como é que a gente tem vivido? Será que esse imperativo de ser feliz a qualquer custo, dessa positividade tóxica, de ser sempre bem-sucedido, tem nos feito bem? Será que bem-estar psíquico, saúde psíquica, equilíbrio emocional é só mantra? É só pensar positivo? Será mesmo? As nossas sociedades, configuradas a partir da ciência e da tecnologia, se tornam grandes forças de produção econômica e do saber. E o que a gente tem feito com esse saber? Eu acho interessante a passagem de Jesus dialogando com Nicodemos. És mestre em Jerusalém, não sabes dessas coisas? Como se dissesse, para que você se tornou mestre? Se isso não te fez elucidar os grandes enigmas da vida. Por que você se diz mestre e ostenta esse título, com grande prestígio e orgulho, se você não consegue entender o que é renascer pela água e pelo Espírito?
Jesus não estava humilhando Nicodemos, mas estava refletindo sobre o valor do saber. Será que o nosso saber tem sido utilizado para gerar mais bem? Porque os recursos são neutros. A gente que atribui valor a eles. Mas parecemos estar perdendo os recursos da nossa estrutura psíquica para suportar a frustração, para tolerar o contraditório, para tolerar as críticas. Como algumas pessoas dizem na nossa sociedade, a geração Nutella, né? Não é geração raiz. Mas tem um fundo de verdade. A grosso modo, nós estamos cada vez mais fragilizados emocionalmente. Aonde está a nossa confiança em Deus? A nossa confiança em nós mesmos? E aí é interessante, porque o espírito Joana de Ângeles vai dizer na sua série psicológica que a tessitura sutil do perispírito, ela é moldável às nossas emanações mentais, aos nossos sentimentos, aos nossos hábitos, às nossas vivências, cargas emocionais. Então, o nosso clima psíquico, a nossa psicosfera individual, desestabilizada, aos poucos desestrutura o psiquismo. O espírito que reencarna, ele traz consigo, né, a carga genética. Ele é atraído a uma estrutura, né, uma conjunção genética, e ele vai manifestar no corpo físico, somático, aquilo que foi plasmado no modelo organizador biológico, no perispírito. Então não tem jeito, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não adianta pensar positivo, não estou falando que é para ser pessimista, mas não adianta apenas pensar positivo. A gente tem que olhar para os nossos conflitos e tratar isso, tratar essas demandas. Então, isso nos faz entender que ansiedade, medo e pânico não é que seja a falta de Deus. A gente está falando aqui onde está a sua confiança, mas é no sentido de que quanto mais a gente exerce a nossa fé, mais a gente passa de acreditar a fortaleza do lado de fora e mais a gente consegue fortalecer intimamente, né, o nosso psiquismo, as nossas emoções. Mas a coisa não é tão simples assim. Não é falta de coragem, não é preguiça, medo de sair infrutífero, né, medo irrelevante. Não há uma resposta simples. Por quê? Porque nós somos um complexo. E aí agora a gente vai poder analisar com mais detenção a dimensão física, genética, biológica, a dimensão mental, psíquica, emocional, a dimensão social, cultural, moral, a dimensão afetiva, relacional e a dimensão espiritual. Quando a gente fala de dimensão genética fisiológica, a carga genética tem pesquisas mais recentes na psiquiatria que demonstram cerca de 40 genes predisponentes ao suicídio. Isso tem relação com os fatores de risco. Não significa que a pessoa está fadada a se suicidar. Ela tem uma espécie de predisposição, uma espécie de compleição, né, orgânica, psíquica, predisponente, que a coloca num risco maior do que a outras pessoas. E isso ocorre com alguns tipos de transtornos. Essas causas orgânicas não são suficientes para desenvolver a doença, mas são predisponentes. Colocam ela em maior possibilidade de desenvolver. A ansiedade é uma doença que passa pela dimensão fisiológica da neuroquímica cerebral. E quase sempre ela tem uma causalidade neuroquímica. Então a gente falou de predisposição genética, a gente está falando de questões hormonais,
desequilíbrio químico cerebral dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina. E tem outra questão, que é não confundir, porque muitos sintomas de crise de pânico, por exemplo, se assemelham a patologias cardíacas, como infarto, mas não são. E como é que a gente vai saber? Se submetendo a investigação médica e exames. Então, quando eu disse lá atrás que é fanatismo achar que a gente cura tudo com água frutificada nesse sentido, uma crise de pânico é prudente que a pessoa passe por uma avaliação médica para que ela possa ser investigada. Mulheres, por exemplo, passando pela menopausa, especialmente no seu início, podem ter períodos com crise de ansiedade e crise de pânico. Então, essa dimensão fisiológica, ela não pode ser desconsiderada. Nós estamos encarnados num corpo físico. Esse corpo exerce influência, sim, sobre nós. Aí a gente pode pensar nos aspectos sociais, socioculturais, que a gente chama também de condições ambientais, que são condições externas, que favorecem a eclosão do quadro do transtorno. Incertezas, pressões sociais, situações traumáticas, né? A importância das relações na infância, com as figuras parentais, crianças que são muito severamente punidas, culpadas, criticadas pelos seus cuidadores, superprotegidas, elas acabam desenvolvendo um medo exagerado do mundo externo, que lhes causa uma sensação de desproteção, de desamparo. Medos exagerados podem ter raízes em ameaças, castigos, punições. A gente já abordou em outros momentos que o psiquismo infantil é muito mais maleável para a assimilação de princípios morais e de exemplos. E aí que pensar das relações tumultuadas, né? Porque às vezes a gente leva os nossos conflitos internos para as relações. Sim, quase sempre a gente faz isso. Então a gente guarda impressões angustiantes pelos acontecimentos da vida, né? Do quanto a gente precisa se esforçar para ser como os outros, ou muito melhor do que nós mesmos. Isso é pernicioso. O convite seria para a gente se voltar para o nosso íntimo, para a nossa essência mais profunda. Tem os aspectos psicológicos, repressão, severa punição, excesso de controle, impulsividade, medo de perder o controle, culpa, raiva contra si, recusa de entrar na vida, transtornos de personalidade que têm, né, impactos que conversam com a ansiedade, transtorno de personalidade borderline, bipolar ou maníaco-depressivo. Quanto maior a tensão para conter ou evitar uma crise, mais forte o efeito desencadeador da mesma. E tem um termo que também é bastante ventilado quando a gente fala de ansiedade, pânico, medo, que é a agorafobia, que é um transtorno de ansiedade em geral, decorrente de ataques de pânico, como se fosse um medo de lugares ou situações que podem causar pânico, impotência ou constrangimento. É aquele medo de ter medo, com uma tendência maior para se isolar. E aí a gente pode pensar também em aspectos espirituais e existenciais. Porque, vai dizer Joana de Ângeles, na obra Rejubila-te em Deus, no capítulo 10, Síndrome do Pânico, que pode acontecer que num surto, no distúrbio do pânico, de natureza fisiológica, os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente, acoplando-se no perispírito e produzindo simultaneamente a indução obsessiva. Aqui a gente tem um transtorno de ordem psicológica, psiquiátrica, também com, digamos assim, uma nuance espiritual, que favorece a indução obsessiva. A gente sabe que no tratamento de obsessões, o remédio é a transformação moral para melhor, com a finalidade de amainar o ódio, de sensibilizar pela mudança de comportamento, e que é um processo longo.
A mesma Joana de Ângeles diz que as raízes profundas da ansiedade estão na realidade na reparação dos conflitos da nossa realidade espiritual. Então a gente tem a necessidade de reparar os conflitos e às vezes aquilo pode eclodir como um transtorno de ansiedade. Mas o que a gente precisa fazer? Então o segredo do transtorno de ansiedade e da síndrome do pânico é reforma íntima a longo prazo. Porém, a terapêutica precisa de uma associação médica, psicológica e espiritual. É lógico que leituras edificantes, práticas meditativas como yoga, a disciplina da bondade, o trabalho no bem, compaixão, terapias bioenergéticas, passes, água fluidificada, ajudam, sem dúvida alguma. A gente precisa olhar para o nosso interior, reconhecer as nossas sombras, mas a gente também pode precisar tomar um remédio para sair da crise. E para que a gente possa começar a ter condição de olhar para o nosso interior. Então, por trás desses sintomas, né, que a gente pode chamar de sintomas médicos, a sintomatologia do pânico, ela inclui palpitações, taquicardia, dor torácica, sudorese, tremores, falta de ar, tontura, vertigem, desmaio, desconforto abdominal, náuseas, despersonalização, que é a impressão de que não se é si mesmo, a desrealização, que é a impressão de que não está vivendo a realidade ou o momento presente, calafrios, ondas de calor, formigamentos, medo de morrer, sensação de que vai morrer, perder o controle, enlouquecer. Então é uma sintomatologia complexa. Mas a gente não deve pegar todo esse quadro, se identificar com os sintomas e se proclamar ansioso. Tenho transtorno de ansiedade, tenho síndrome do pânico, nem diagnosticar ninguém. A gente tem que se submeter a uma análise médica. E, por outro lado, o distúrbio do pânico, por ser esse transtorno cruel, né, porque durante o surto o paciente está, inclusive, mais vulnerável ao suicídio, que ocorre com relativa frequência, por conta do desespero que toma, a gente, por outro lado, também pode pensar que, aliado a esse tratamento médico e ao tratamento psicológico, a gente também pode fazer uso de terapias para que a gente possa confiar mais, ir se desapegando, não querer deter tanto controle. Há muito tabu relacionado a esse tema dos medicamentos por conta da forte onda de patologização do sofrimento. A gente sabe que isso existe, ou seja, que é aquele movimento de que não pode sentir dor, já tomou um remedinho para poder aliviar a dor. Mas a gente sabe que a medicação psiquiátrica, acompanhamento médico, desde que inserida no momento certo, combinado com terapia, pode evitar uma catástrofe. Então, a gente fala sobre esse tratamento medicamentoso, se necessário, a longo prazo ou não, quem vai definir é o médico, psicoterapia, principalmente aquelas baseadas na cura pela fala, laborterapia, o exercício da fraternidade, de se tornar útil, de mobilizar a energia criativa, as preces, né? Tem uma obra de Joana, Momentos Enriquecedores, em que ela vai falar num capítulo chamado Terapia de Oração, quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças, que vitaliza e sustenta o sistema imunológico, restaurando-lhe as defesas. Olha o espírito influindo no corpo. Que a mentalização, as vibrações, as meditações, os passes, né, tudo isso pode também, além do consolo, restituir ao corpo fluido para restaurar seu funcionamento orgânico, fluidos salutares. A própria água fluidificada, que quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. O evangelho, o esclarecimento do paciente para adquirir consciência de responsabilidade,
se predispondo à recuperação, ao esforço pessoal, ao hábito saudável de bons pensamentos e boas ações. Então, a gente viu aí que ansiedade, pânico e medo são como a maior parte das doenças, enraizadas com a psicogênese da culpa, da raiva, daqueles pontos morais que a gente precisa desenvolver. Então, estamos diante de uma excelente oportunidade para tanto. E aí, meus amigos, já para concluir, citamos o capítulo 8 de Mateus, versículos 23 a 27. A tempestade acalmada. Narra o evangelista que, após entrar no barco, os seus discípulos seguiram Jesus. E uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto do barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia, na linguagem do evangelista. Aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Jesus então vai dizer: Por que estáis temerosos, ansiosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. E todos que ali estavam com Jesus no barco se maravilharam, dizendo: Que tipo de homem é este, que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Essa passagem da tempestade acalmada é preciosa, repleta de ensinamentos. Talvez a primeira questão que a gente pudesse fazer seria: as tormentas da vida têm nos deixado inquietos, como os apóstolos, mesmo sabendo que Jesus está no barco, e que às vezes a gente o percebe como se estivesse dormindo? Por que que, ainda perdendo tudo, nós ficamos desesperados, se sabemos que poderemos recomeçar? Onde é que a gente coloca a nossa fortaleza? Será que a gente precisa ver Jesus de olhos abertos para saber que Ele está atento? Importante essa reflexão. O renascer das esperanças para uma nova temporada de amor e felicidade nos coloca no centro, autônomos, responsáveis pela construção da nossa própria saúde emocional, que possamos aprender a morrer a cada dia para questões pequenas e renascer para essas questões profundas e existenciais, a fim de que nada mais nos atemorize. Como dissemos, o processo é longo. Que homem é esse que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? É o homem que é modelo perfeito, que se fez homem entre nós para nos mostrar a confiança irrestrita no Pai, a comunhão com os divinos pensamentos, que tinha uma autoridade moral, que tem uma autoridade moral respeitável em todos os cantos do universo, e que nós chegaremos lá se não tivermos medo, se não permanecermos ansiosos e desesperados. Meus amigos, esperamos especialmente que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil. Nossos votos de muita paz. Vamos orar então para agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu exemplo indefectível, pela oportunidade de trabalharmos, de refletirmos para o melhor de nós mesmos, para que possamos ser servos reais do teu amor e da tua misericórdia. Graças vos damos por tudo. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz então, meus amigos.